Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala, tá? O professor Fernando Rabeiro, do Colegiado de Engenharia Florestal, da UEAP, no sentido de colaborar nosso primeiro evento online da universidade e ao mesmo tempo, contribuir para esse momento de confinamento em função do coronavírus. Vamos falar um pouquinho sobre os sistemas agroflorestais. Fazendo uma introdução rápida aqui sobre processos produtivos, né? A produção agrícola é uma das principais causas de desmatamento no mundo, onde grandes áreas de terra são utilizadas para essas produções, né? O que vai trazer impactos, né, na biodiversidade. Então, atualmente, né, essas práticas de produção extensivas tá trazendo grandes transtornos, né, dentro do contexto ambiental, considerando que áreas extensas são utilizadas, prejudicando na biodiversidade, né, e também na degradação do solo. Com relação à questão de solos, aproximadamente 15 milhões de hectares de florestas têm sido convertidos para fins produtivos anualmente no mundo. A erosão dos solos é responsável pela perda de 17 toneladas por hectare por ano. Então veja só como é significativo, né, a perda de solo em função dessas atividades de produção que são utilizadas atualmente. Na Amazônia, 80% do desmatamento ocorre na fronteira agrícola ou arco do desmatamento. Então, aqui na Amazônia, você tem esse arco do desmatamento, onde a questão do desmatamento está sendo muito agressiva, exatamente em função da execução de atividades produtivas relacionadas à produção de grãos, e também atividade pecuária. Principalmente, por empreendedores que vêm do Centro-Sul, em função do custo de terra nessas regiões que é muito elevado, estão buscando a Amazônia para dar continuidade nessas atividades. Porém, são atividades que a gente já falou anteriormente, que trazem muito degradação biodiversa, e também degradação do solo. Com relação à questão do Amapá, nós temos aqui, ao longo da BR-156 e perimetral norte, já pequenos indícios de desmatamento, o que reporta já alguns trabalhos de colegas feitos aqui na região. Então, por exemplo, aqui a gente tem um acompanhamento do desmatamento de 2002 a 2010, aqui no território amapaense. Então, o relatório do biênio de 2009 e 2010 identificou um desmate de 13.379 hectares, o que corresponde a 5,55% do total acumulado, em relação ao estudo de 2007 e 2008, que contabilizou 27.549 hectares. Então, incorrendo em um decréscimo de 51,43%. Então, vejam que são ainda muito incipientes, os níveis de desmatamento aqui no Amapá. Isso não quer dizer que nós não percamos o foco no sentido de planejar corretamente as nossas práticas de produção, no sentido de contribuir para a manutenção natural dessas áreas. Então, tem muito cuidado quando a gente for pensar em produção, por exemplo, de grãos, atividade pecuária, entre outros. E nesse contexto, vamos falar um pouquinho sobre das práticas envolvendo os sistemas agroflorestais, conhecido também como agrocivicultura. Então, o que é agrocivicultura? Segundo alguns autores, agrocivicultura, também denominada de sistemas agroflorestais, é o termo designado para definir e, consequentemente, conceituar a prática de combinar espécies florestais com culturas agrícolas e pecuárias. Então, numa mesma área, você pode cultivar
tá? Espécies madeireiras, tá? Que denominam de espécies florestais, com culturas agrícolas, tá? E animais, representadas pela atividade pecuária. Uma outra denominação, né, diz que é a prática, técnica ou ciência de combinar bioeconomicamente espécies lenhosas perenes com cultivos agrícolas com ou sem a presença de animais em uma mesma área, para produzir bens e ou serviços em bases sustentáveis a partir das interações, tá, estabelecidas. Então, novamente reforçando, né, as interações entre espécies florestais, né, agrícola, tá, e animais. Falando um pouco da classificação dos sistemas agroflorestais. Então, um sistema de classificação de sistemas agroflorestais não é uma tarefa fácil, devido à complexidade dos fatores envolvidos inerentes aos próprios sistemas e a aplicabilidade, tá, no que se refere aos aspectos socioeconômico e ambiental. Então, alguns autores dizem que é complicado, às vezes, você fazer uma classificação de um sistema em função da complexidade, né, que eles apresentam. A gente vai falar um pouquinho disso lá para frente mais. Em todo esquema de classificação de sistemas agroflorestais, os seguintes pontos devem ser considerados. Incluir um meio lógico de agrupar os principais fatores sobre os quais dependerá a produção dos sistemas. Então, aqui são com essa questão dos elementos, né, que vão fazer parte, né, do sistema. Indicar como o sistema será manejado. Oferecer flexibilidade para regrupar as informações, né, ou interações. Então, aqui o SAF, tá, ele possibilita também você de replanejar, né, um determinado SAF, né, que você planejou para buscar determinados objetivos, né, mas por questão diversas, tá, você precisa readequar. Então o SAF tem essa possibilidade de você readequar, tá, o seu planejamento, né, em função de objetivos, tá, não previstos, mas que você precisa obter. Então essa é uma vantagem, né, do SAF, que ele permite essa possibilidade. Ser facilmente entendido e manuseado. Outra cuidado que você tem que ter quando do planejamento do SAF. O SAF também ele é constituído, né, de bases. Entre essas nós temos a base estrutural, que refere-se à natureza e ao arranjo dos componentes. Então, como é que esse SAF ele vai ser composto, né, em função dos elementos que vão ser implementados. E aí, esses elementos é aquele que a gente já falou anteriormente, né? O elemento florestal, o elemento agrícola, tá? E a questão dos animais. Base funcional refere-se à função ou papel principal do sistema, especialmente no componente arbóreo. Então, esse sistema eles podem ter um caráter de proteção, tá, ou produção. Então, produção, como o próprio nome está dizendo, tá, ele vai ter o intuito de produzir produtos, né, para o produtor. Por exemplo, né, banana, tá, hortaliça, proteína, tá, enfim. Ou ele pode ter um caráter, né, de proteção. Exemplo, né, você tem uma área de proteção ambiental, uma APP, por alguma razão ela foi degradada. E você pode utilizar essa técnica do SAF para estar restaurando toda essa área. E aí, dando ênfase, por exemplo, para espécies florestais que tem como função o abrigo para animais, evitar, né, processos erosivos e produzir alimentos, né, para os animais. Então, ele vai ter, tá, essa função, né, de proteção. Então, são características, né, que os sistemas apresentam. E a base socioeconômica, tá, refere-se ao nível de entradas, tá, do sistema. Isso representa também o caráter, né, pode ter
pode ter um caráter de baixo ou alto insumos. Tá? A intensidade ou escala de manejo é o objetivo da produção, também considerando que ela pode ser de subsistência, tá? Pode ter um caráter intermediário ou comercial. Então, subsistente. Então, o SAF ele vai ter um caráter de atender a demanda, né, de consumo, tá, do produtor e sua família. Ou ele pode ter um caráter intermediário. Então, ele vai ter o SAF, ele vai ter um objetivo de atender a demanda do produtor e um excedente do mercado. Ou um caráter totalmente produtivo. Então, nesse caso, toda aquela produção ela vai ser demandada, né, pelo mercado. E outra base tem a questão a base ecológica, que refere-se à adequação dos sistemas a condições ambientais. Então, dependendo da região onde você vai estar trabalhando com o SAF, então você vai observar as características do local e trazer isso, né, para a implementação do SAF. Tá? Então, mais ou menos, o SAF tem que seguir, tá, aquelas características ambientais ao qual ele vai ser inserido. E aí isso é importante porque os recursos, né, que a propriedade apresenta, que ela tem, você pode estar aproveitando isso, tá, para ser implementado, tá, nos SAFs. Os sistemas agroflorestais têm 3 componentes básicos: a árvore, que representa o elemento florestal, os cultivos agrícolas, tá, e os animais. Então, segundo a natureza desse componente, tá, os membros podem ser classificados da seguinte forma. Então, dependendo, né, da presença desses elementos dentro do sistema, tá, eles vão definir as diversas categorias de SAF, que a gente vai ver posteriormente. Então, a primeira que nós temos a categoria silvia-agrícola, que ele é caracterizado pela presença de árvores, tá, ou palmeiras associadas, tá, a culturas agrícolas. Vejam bem que aqui você tem árvores ou palmeiras. Esse elemento florestal aqui, esse elemento madeireiro, ele pode ser representado tanto por uma espécie lenhosa, no caso das árvores, né, como uma palmeira. No caso aqui da região amazônica, nós temos uma palmeira que tem uma relevância de mercado muito grande, que é a Euterpe oleracea, popularmente conhecida como açaí. Então, você pode implementar um SAF, a silvia agrícola, com a presença dessa palmeira. E aí, juntamente, né, com outras culturas agrícolas. Outra categoria, tá, é o silvopastoril, tá, onde ele é caracterizado pela presença, né, de árvores, tá, e animais. E a pastagem, né, que vai subsidiar, né, a alimentação para os animais. Então aqui você tem esses 2 elementos, tá, as árvores, tá, e os animais. E uma terceira categoria, tá, nós temos agro-silvopastoril. Então, nessa modalidade aqui, nós vamos ter a presença de árvores, animais e a cultura agrícola, simultaneamente. Tá? Aí você pode perguntar, poxa, mas isso não pode trazer algum transtorno? Tá? Os animais não podem invadir o milharal? Tá? De uma certa forma, sim, dependendo de como, né, o sistema vai ser planejado. Então, nesse caso aí, que você pretende, tá, conduzir os 3 elementos simultaneamente, tá, alguns cuidados, né, devem ser tomados. Tá? Por exemplo, tá, o isolamento dos elementos. Tá? Então, elemento animal, tá, e cultura agrícola, por exemplo. Então, você pode fazer uma barreira física. Nesse caso aqui nós temos, tá, uma cerca, né, que foi implementada para evitar que os animais tenham acesso, né, às áreas de cultivo agrícola. Essa cerca, tá, ela pode ser construída, tá, com materiais, tá, oriundos, tá, externos à propriedade, tá, ou o produtor ele pode recorrer a recursos que ele já tem na própria propriedade. Por exemplo, né, ele pode fazer uma cerca viva, né, com espécie, né, que tem característica, né, para essa finalidade. Então, isso já otimiza, né, o custo de produção, o custo de implementação do SAF, que a gente vai ver lá na frente mais. Então, para essas barreiras, né, você já pode utilizar recursos que você tem na própria propriedade. Bom, e
Esses sistemas também, eles trazem, tá, vantagens e desvantagens, tá, que a gente vai ver, tá, a seguir. Entre as vantagens, tá, nós temos a primeira aqui, os SAFs, tá, aliam a produção de alimentos com a conservação do meio ambiente, que já reportou lá no início. Então o SAF ele segue muito, né, o contexto natural, tá, de você produzir, tá, de uma certa forma imitando, né, a própria natureza. O segundo é que os SAFs são importantes na recuperação de áreas degradadas, como a gente viu anteriormente. Então ele pode ser utilizado, tá, na recuperação, né, de áreas degradadas. Por exemplo, atividade pecuária, atividade minerária, né, entre outras. Segurança alimentar. Então, melhoria da alimentação das populações. Considerando, né, que esses produtos, tá, eles são produzidos, tá, dentro de um contexto natural, ou seja, você não vai utilizar veneno, né, nem adubação química, tá? Isso garante, tá, um produto de qualidade, né, para os produtores, tá, e também para outras pessoas que vão ter acesso, né, a esses recursos. Então, por isso, né, eu tenho a questão da segurança alimentar. Vai ser um alimento, né, como eu falei anteriormente, né, sem o uso de adubação química, tá? É mais rico em nutrientes, tá, e mais saudável. Então, alguns autores reportam, né, que um produto, né, produzido de uma forma natural, tá, ele vai proporcionar, tá, uma melhor, né, qualidade, né, de vida, tá, para quem vai consumir. Então, essa é uma desvantagem muito relevante, né, com relação ao SAF, que você deve evitar, né, o uso desses produtos, né, e a questão de adubação química. Melhoria da qualidade de vida de quem consome, tá, e de quem produz. Bom, quem consome, a gente já viu anteriormente, né, que você vai consumir um produto livre, né, de agrotóxico e também, tá, de resquício de adubação química. E para o produtor, que ele não vai ter que estar manuseando o produto químico, tá, para estar combatendo pragas e doenças, tá? Porque o próprio sistema, tá, ele vai criar essa autodefesa com relação ao ataque de pragas e doenças. E o outro, consumindo alimentos, né, das agroflorestas, tá, estamos colaborando, tá, diretamente com a conservação ambiental. Então, ou seja, né, quando você adota, né, a prática de produção através de SAF, você vai estar contribuindo, né, para a manutenção da natureza, né, o que é muito importante, né, dentro de um contexto atual. Outra, os SAFs facilitam o trabalho do agricultor, tá? Considerando que, como todos os elementos estão alocados numa mesma área, tá? Isso necessariamente, né, não precisa que esteja se deslocando, tá, para outras áreas. Então, isso otimiza, né, o tempo do produtor. E traz benefícios econômicos, que a gente vai ver lá para frente mais. Por exemplo, né, aumento da renda familiar, custo de implantação e manutenção são acessíveis a pequenos agricultores, principalmente considerando que ele vai estar trabalhando, né, com recursos que ele já tem na própria área. Então, por exemplo, aquisição de semente, de mudas, ele já pode obter isso na própria área onde ele reside. Então, com isso diminuindo, né, esse custo inicial de implementação. Intensificação do grau de utilização da área. Aqui considera-se que numa mesma área ele está desenvolvendo várias atividades, tá? E aí, com isso ele está otimizando, né, o uso de outras áreas. Por exemplo, prática que não acontece com a agricultura itinerante, né? O produtor ele derruba a floresta, tá? Implementa só a roça. Quando os nutrientes, né, do solo são esgotados, né, nutrientes esses, né, que foram produzidos, tá, pela biomassa florestal, ele abandona essa área, tá, e inicia novamente outro ciclo. Com isso causando, tá, uma degradação, tá, na biodiversidade vegetal local e também degradação do solo, tá, entre outros. Então, com o SAF, tá, isso não é possibilitado, exatamente em função de que ele adota, tá, uma prática natural, né, de produção.
menor risco nos produtores, devido à maior diversidade da produção. Aqui, com relação, por exemplo, risco de mercado. Considerando que o produtor ele trabalha com um único recurso, uma única cultura, a partir do momento que ele demanda essa cultura para o mercado, tá, ele vai ficar ocioso, né, o resto do ano. Então, por exemplo, se ele produz milho, então passou a safra do milho, né, ele vai ficar ali com o tempo ocioso. E também é o seguinte, quando ele está demandando para o mercado, outros produtores também estão demandando esse produto. Ou seja, isso influencia na questão do preço, considerando a lei da oferta e procura. Com o SAF, não. Por exemplo, se os produtores estão demandando milho, tá, ele pode estar demandando banana. Aí, com isso, ele está ofertando um produto diferenciado, né, o que vai possibilitar ele obter um melhor preço, tá, aumentando o seu incremento de renda. Então, é outra vantagem do SAF, né, dentro de um contexto econômico. Construção de capital em pé, no caso, por exemplo, de emergências. Então, com o SAF, né, com a produção através de sistemas agroflorestais, sempre ele vai estar produzindo alguma coisa. Então, isso é uma característica fundamental do SAF. Né? Então, sempre o produtor ele vai estar demandando algum produto para o mercado, ou então vai ter alguma coisa para atender a sua necessidade alimentar. Então, por exemplo, se ele está precisando ali de um recurso financeiro, tá? Ele pode, né, coletar banana, pode estar coletando madeira, pode estar coletando hortifruti. Então, sempre ele vai ter um produto para estar demandando para o mercado, e daí está saneando, né, aquela dificuldade financeira. Diminuição de custo, né, com insumos externos. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né, ele vai trabalhar sempre com recursos que ele já tem na própria propriedade. Então, isso vai otimizar o custo, né, de aquisição com insumo externo. Por exemplo, semente, né, mudas, tá? Ele pode estar adquirindo isso dentro da comunidade, tá? Considerando que ele já tem o conhecimento, né, da diversidade local, isso vai estar facilitando também o dia a dia dele, né, na condução, né, do sistema. Falar agora um pouquinho sobre as desvantagens. Né? Então, o manejo é um pouco mais complicado, considerando que você está trabalhando com uma diversidade, né, de elementos, está interagindo ali simultaneamente. Então, isso, de uma certa forma, causa um receio dos produtores. E aí isso é importante o papel do Estado, tá, juntamente com a extensão rural, no sentido de estar orientando, né, os produtores sobre qual a melhor forma de você estar trabalhando, né, com essa prática de produção. E aí que ele fala aqui, os conhecimentos dos agricultores, tá, e testes sobre SAF ainda é muito limitado. Embora muitos trabalhos já tenham sido feitos na Amazônia, no Brasil de uma forma geral, mas ainda se precisa se entender cada vez mais sobre, né, a prática de uso de SAFs, né? Principalmente considerando, tá, as diversas realidades que existem no nosso país, tá, inclusive aqui na própria Amazônia. Pouco conhecimento sobre alelopatias. A alelopatia, tá, são recursos, né, que algumas plantas, tá, têm no sentido de inibir a competição. Então, elas produzem determinadas toxinas que inibem a proliferação de outras espécies de sua volta. Então, muito cuidado, né, quando você for escolher as espécies, tá, madeireiras para você implementar no seu SAF, se ela não tem essa característica, né, de inibir, né, outras espécies de se proliferarem, tá, ali em sua volta. Então, ela pode estar prejudicando outras espécies de interesse que você tem dentro do SAF. Distanciamento e espaçamento, tá, deve ser decidido para cada espécie. Então, é sabido que as espécies, né, elas têm exigências, tá, distintas com relação à questão, por exemplo, de espaçamento, né, exigências de luminosidade, umidade, tá, enfim. Então, quando for fazer a espacialização das espécies, tá, no SAF tem que se atentar muito, tá, a esse quesito, tá, para você não prejudicar o desenvolvimento, tá, de uma ou outra espécie, né, dentro do sistema. Utilização de espécies que podem ser novas na agricultura. Para
para os agricultores. Então aqui muito cuidado, né, quando você sugerir uma espécie nova a qual o produtor não está habituado. Então, nesse sentido, é interessante, né, que primeiro ele passe por um processo, né, de treinamento, tá? Visitas, tá, a outros produtores que já trabalham, né, com aquela espécie, tá? Para que isso traga confiança, tá, para aquele produtor e que ele desperte nele o interesse de implementar, tá, aquela espécie, tá, dentro do sistema. Então, esse, por exemplo, esse é um ponto que deve ser trabalhado fortemente, né, pela extensão rural. Requerem maior capacidade de observação, tá, e maiores conhecimentos. Então, como a gente já falou anteriormente, né, sempre vai estar exigindo do produtor a questão da capacidade de observação, para observar, né, as interações que estão acontecendo, tá, e o que ele pode absorver, né, de bom dessas interações, no sentido de estar aprimorando cada vez mais, tá, a sua forma, tá, de produção através dos SAFs. Os efeitos benéficos dos SAFs dependem da qualidade e periodicidade, tá, do manejo. Então é aquela questão, né? Como você está trabalhando, né, com elemento biodiverso, né, então isso requer mais atenção. E isso é constante. Então, por isso que quando o produtor está trabalhando com SAF, dificilmente ele vai ter um tempo ocioso, porque sempre ele vai ter alguma coisa para estar fazendo dentro do SAF, tá? Ou uma capina, fazer um desbaste, colheita, implementação de novas espécies, planejamento de nova espacialização. Então, sempre ele vai estar fazendo uma atividade, tá? Isso é importante também porque sempre vai estar mantendo o produtor ocupado. Inclusive, isso pode estar contribuindo, né, para o êxodo rural. Ou seja, quando você está habituado a trabalhar com uma única espécie, depois que finaliza a safra daquela espécie, às vezes ele é obrigado a se deslocar para outras regiões em busca de trabalho. Com essa prática de produção, não. Isso fixa o produtor naquele local, tá? O que é muito importante, né? Que ele já fica próximo da família, né? Então isso agrega até a família. Algumas desvantagens econômicas, né? O custo inicial da implantação da área de SAF pode ser elevado, tá? Isso pode ser amenizado, tá, com a implementação de políticas, né, que promovam, né, a adoção de SAFs por parte dos produtores, juntamente, né, com o auxílio da assistência técnica. Então é importante que o Estado esteja presente, tá, nesse momento, né, no intuito de promover, né, a adoção, tá, dessa prática de produção por parte dos produtores. O retorno do capital pode ser mais lento, tá? Isso é relativo. Pensando no elemento florestal, aí você fala, poxa, mas eu vou plantar uma castanheira, ela só vai produzir depois, né, de 7 anos, tá? 10 anos, né? Isso considerando, tá, o elemento florestal. Considerando que, além da castanheira, você pode ter outras espécies, tá? Então, por exemplo, embora a castanheira você vai ter um retorno, tá, em torno de 7 anos, 10 anos, tá? Mas você pode implementar uma outra espécie que você vai ter um retorno, tá, mais rápido. Por exemplo, você pode implementar espécies que vão ser utilizadas para energia, para lenha. Então, com isso, tá, ela não precisa ter um diâmetro grande, né, para você utilizar para energia. Então, espécies com 2 anos, 3 anos de idade, você já pode estar retirando para a produção de energia. Então, veja bem que dependendo, né, dependendo da espécie, do uso final, necessariamente você não vai ter que esperar um tempo muito longo para estar obtendo benefício, né, daquela espécie. O manejo correto pode diminuir, tá, o rendimento dos cultivos agrícolas. Tá? Então, é aquilo que a gente falou anteriormente da exigência de cada espécie. Então, principalmente as espécies agrícolas, elas demandam muito, tá, energia, muita insolação. E aí a especialização ela tem que ser adequada, tá, que promova um ambiente favorável para o crescimento, tá, dessas espécies. Atualmente os produtos gerados pelos SAFs têm mercados limitados, necessidade de organização e associação
em associações e cooperativas, tá? Não só com SAF, mas também com outros produtos, né? Principalmente agora, né? Os produtos orgânicos, tá? Então ela tem uma dificuldade, né? De demandar esse mercado, tá? As pessoas têm um conhecimento ainda muito limitado com relação a isso, tá? E a valoração desses próprios produtos. Então isso pode ser otimizado, tá? Através da organização comunitária, através de associações ou cooperativas. Aí com isso, tá? Você divulga mais os produtos, né, oriundos desses ambientes, tá? E ao mesmo tempo valoriza, tá? Essa atividade, tá? De SAF, né? Na região, tá? onde estão sendo trabalhados, onde estão sendo implementados. Aqui outras desvantagens: aumenta a competição por luz, água e nutrientes. Então, novamente falando aquela questão de competição. Então, como você tem muito elementos, né, implementados em um único espaço, né, territorial, tá? Teoricamente isso pode gerar uma competição, né, por água, luz e nutrientes. Mas como eu falei anteriormente, isso vai muito, né, de como você vai planejar essa espacialização entre as espécies, no sentido de você estar otimizando essa competição. E com isso, né, promovendo um espaço adequado para o desenvolvimento dos elementos ali implementados. Difícil mecanização com as máquinas atuais. Aí a gente vai aqui falando um pouquinho sobre, né, a questão da mecanização. Então, geralmente os SAFs eles são recomendados para pequeno produtor, né, que trabalha com a enxada, né, com o machado, tá, motosserra, tá, enfim. Não faz uso, por exemplo, de tratores, de outros equipamentos, né, que se tornaria, né, caro para os produtores. Mas isso não quer dizer que você não possa implementar um SAF, né, onde futuramente você pode trabalhar com mecanização. Então vai tudo do planejamento que você vai fazer. Então se futuramente você pretende trabalhar com implemento agrícola, tá, tratores, tá, outros elementos, você já pode planejar o acesso dentro do SAF de tal forma que facilite, né, a trabalhabilidade, tá, desses elementos. Então, toda a questão de planejamento da inicial. Então, se no primeiro momento você não tem condição de trabalhar com esses equipamentos, então você faz um planejamento ali só para trabalhar com o recurso que você tem na sua propriedade. Se futuramente você pretende trabalhar com equipamento agrícola, então você já faz um planejamento, né, de tal forma que possibilite, né, a trabalhabilidade com esses equipamentos dentro do sistema. As árvores, quando grandes, tá, e velhas, podem causar acidentes, né? Isso é relativo, porque existem técnicas, né, adequadas para você fazer a derrubada das árvores. Então, ainda falando da questão do planejamento, quando você for implementar as árvores, então geralmente você pode implementar na borda, né, do sistema. Quanto ao caso da derrubada, tá, você faz um planejamento de queda para fora do sistema. Com isso você vai otimizando o dano nas outras culturas presentes dentro do sistema. Então, toda a questão de adequação e de planejamento. A ausência de pesquisa dos cultivos consociados. A pesquisa ainda, embora muitos trabalhos tenham sido viabilizados com SAF na Amazônia e no Brasil de uma forma geral, mas a pesquisa ainda precisa avançar com relação a isso. Falando um pouquinho sobre a questão de desenvolvimento de SAF, né? Todos os sistemas naturais têm ciclo de crescimento, estabilização, senescência e morte. Desse ponto de vista, a morte do indivíduo, como ponto final, não existe. Como não há desaparecimento da energia. O fim de um ciclo apenas representa transferência de energia potencial da biomassa para outras formas de vida. Então é aquela questão, né? No sistema, tá? Os ciclos, né, de vida, tá, eles são contínuos. Então, por exemplo, né, quando você implementa, tá, um elemento que ele tem como função dar um input de nutriente no SAF, no caso, por exemplo, de uma árvore, quando essa árvore ela morre, os nutrientes que vão estar contidos nessa biomassa, ela vão disponibilizados para os outros elementos, né, do sistema. Ou seja, então, teoricamente, quando aquela árvore morria, então necessariamente você não tem um final do ciclo, mas o início de um outro ciclo, né,
que é exatamente essa ciclase desse nutriente, né, que estava contido nessa biomassa vegetal. Então, por isso que nos SAFs, tá, esses ciclos, né, eles são contínuos. Né? Exatamente similar, tá, o que a gente já falou anteriormente, né, de um contexto natural, tá, do que acontece na natureza. Aqui só uma imagem mostrando, tá, a evolução, né, de um SAF, por exemplo, a partir, né, de uma roça. E aqui você já vê, tá, alguns elementos, né, dentro de um SAF. Então, no primeiro momento você vai ter aqui a roça, né, com a cultura agrícola, e nesse momento aqui você já pode iniciar, tá, a inclusão, tá, do elemento florestal. Considerando como, tá, as árvores, tá, ela tem um período de vida longo, tá? Então aqui na fase, tá, agrícola, você já pode iniciar, né, já a complementação, tá, desse elemento, tá? E aí posteriormente você vai, então, ter os diversos estágios, né, pelo qual essa dinâmica vai estar passando. E ao certo que ao final aqui, ó, você pode ter, por exemplo, né, o elemento, né, florestal juntamente, né, com a presença, né, de animais. Se é, por exemplo, um estágio final, né, do SAF. Veja bem, tá, que você pode dividir, né, a sua área, tá, em quadras, tá, onde você pode ter SAFs, né, com diferentes estágios de desenvolvimento. Tá? Isso vai depender muito, né, da condição, tá, financeira, tá, e condição de trabalho que o produtor vai ter, né, para estar conduzindo esse processo. Aqui novamente, né, mostrando a evolução, né, dos SAFs, tá? Aqui novamente, tá? E aqui você já vê no estágio mais avançado, tá? Onde você vê, por exemplo, aqui as árvores, tá? Já no estágio bem avançado de desenvolvimento, tá? E a presença, né, de outras culturas. Por exemplo, aqui, tá, o cacau. Então vejam bem que aqui foi criado, tá, um ambiente, né, através do sombreamento das árvores, tá, para o desenvolvimento do cacau, que é uma espécie que demanda pouca luminosidade. Então, a copa do sombreamento das árvores já propiciou, tá, esse ambiente, tá, favorável para o desenvolvimento do cacau, assim como outras espécies, né, cupuaçu, tá, enfim. E também outras culturas que você pode estar conduzindo também dentro do sistema, né? Banana, cultura agrícola, tá, enfim. Aqui novamente, né, outra fase do estágio, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre algumas espécies que são utilizadas, tá, em sistemas agroflorestais. Bom, a gente tem uma diversidade muito grande de espécies, tá? Aqui ensinando pelas espécies herbáceas, tá? Então, por exemplo, feijão de porco, né? É muito utilizada para cobertura de solo, e também ela é interessante porque ela pode fazer o resgate, né, de nutrientes para o solo. E outra, quando essa biomassa aqui degradar, se a biomassa foliar degradar, tá, os nutrientes contidos aqui vão ser disponibilizados para o solo, que por sua vez vão ser capturados pelo sistema, né, radicular, tá, das outras espécies presentes dentro do sistema. Aqui novamente, tá, outros exemplos, né, de espécies herbáceas. Então a poerária, tá, muito utilizada. Por exemplo, a poerária é interessante que ela tem uma associação, né, com a bactéria do gênero Rhizóbio, né, que possibilita a fixação de nitrogênio. Então veja bem que aqui a função, por exemplo, dessa espécie seria aportar, né, nutrientes, né, para dentro do sistema. Então veja bem que cada espécie ela vai ter função ou funções específicas, né, dentro do sistema. E aí você vê aqui culturas agrícolas. Então você tem uma diversidade, né, de culturas agrícolas, tá? Dependendo da região onde você vai estar trabalhando, tá? Plantas medicinais também, tá, é outro potencial que você pode estar trabalhando dentro do sistema, principalmente aqui na Amazônia, né? O conhecimento tradicional, a medicina tradicional, tá, ainda é muito forte, muito presente. Então você pode também estar cultivando algumas espécies medicinais que, por sua vez, posteriormente pode estar sendo demandadas para o mercado, ou então os próprios produtores
podem estar utilizando, né, para suas, por seu uso, né, diário, né, para atender as suas necessidades, tá? Diário, considerando às vezes que esses produtores, eles moram distante de áreas urbanizadas, tá? E tem dificuldade em acessar, né, o serviço médico, né, prestado pelo serviço público. Então, às vezes, tá, eles resolvem, né, seus problemas de saúde, tá, através da medicina tradicional. Hortícolas, tá? Novamente uma diversidade, né, de espécies, né, hortícolas, batata, tá, cenoura, tá, enfim. Arbóreas madeireiras, tá? Sementes e produtos, tá? Outra diversidade que você tem, né, de espécies que você pode estar utilizando. Arbóreas frutíferas, tá? Abacate, acerola, tá? Uma diversidade grande também. E aqui é interessante, tá? As características, por exemplo, das espécies, tá? É interessante que as espécies que você vai implementar no SAF, tá? Elas sejam, tá, multipropósito. O que é isso? É que elas tenham várias utilidades. Por exemplo, aqui, ó, tá, a Bertholletia excelsa, né, que é a nossa castanheira. Então, embora ela tenha, tá, essa relevância alimentar, mas ela também pode ser utilizada de outras formas dentro dos sistemas, como por exemplo aqui, ó, o 4, quebra-vento. Então, o que é esse quebra-vento? Tá? Ela pode servir como uma barreira natural contra o efeito, né, de ventos fortes dentro do sistema. Por exemplo, bananeiras são muito sensíveis, né, a efeito, né, de ventos. Então você pode fazer uma barreira com castanheira que vai proteger, né, o seu bananal. Outra aqui, ó, revegetação de áreas degradadas, tá? Então outro uso, né, da Bertholletia, tá? Aqui nós temos a Gryllicidia, tá? Aqui, ó, Gryllicidia. Então, às vezes, a diversidade, né, de uso que ela pode ter dentro do sistema. Então, arborização de pastos e culturas, tá? 3, cercas vivas, a cerca viva, que é aquele exemplo que a gente reportou anteriormente, né? Quando você tem no mesmo local plantas agrícolas, né, e animais. Então, para você fazer aquela barreira natural, em vez de você comprar arame, estaca, que você vai ter um custo produtor, você pode estar utilizando essa espécie. Tá? E aí, entre outras aqui. Então, é interessante, né, que as espécies elas têm vários tipos de uso. Bom, aqui é um trabalho que nós fizemos aqui na região do Mazagão, na área de um pequeno produtor. Então você observa que essa área aqui, então ele trabalha com pequena agricultura e manejo de ambiente natural. Então aqui tem o rio principal, né, que passa na frente da propriedade, e dentro da propriedade tem pequenos igarapés. Então aqui é uma roça ainda que ele está com a cultura ainda em processo, né, de desenvolvimento, né, e já, né, de colheita, tá? E aqui, olha, foram outras áreas de roça, né, que ele fez anteriormente, essa aqui, tá? Essa outra aqui, tá? Que a partir do momento que ele retirou a cultura, então aqui está esse produtor, ele cultiva muito milho. Então depois da retirada do milho, tá? Ele inicia um processo de recuperação dessas áreas através, tá, da prática, né, de sistemas agroflorestais. E o que acontece, tá? Esse ambiente lá, tá, é um ambiente de estuário, que a gente fala. Então, ela tem influência, tá, de maré. Então, tem uma dinâmica hídrica muito intensa na primeira metade do ano. Então, aqui, por exemplo, no inverno, tá, a água ela pode chegar aqui a 1 metro, 50 centímetros acima do solo, tá? E fica aí durante 2, 3 horas. Tá? No verão, né, ela fica submersa. Então, a água da maré não chega, tá, a atingir essas áreas. Tá? E isso possibilita, né, a prática dessa agricultura, tá, de ciclo curto principalmente. Então, vejam só que aqui, tá, em função, por exemplo, do conhecimento que ele tem, do conhecimento da vivência, tá, nesse ambiente, tá, ele adquiriu algumas habilidades. Então, aqui a gente observa, né, a existência, tá, dessas pequenas lagoas, que eles denominam de poço. Então, o próprio produtor, ele viabiliza, né, a implementação, tá, desses poços. Tá? Qual a razão disso? Isso facilita
a captura de algumas espécies de peixes. Então, e por sua vez, facilita a captura por parte do produtor. Então, quando a maré baixa, né, quando a maré diminui o nível dentro da área, facilita a captura, né, desses peixes. Outra prática interessante aqui é que ele mantém na área espécies que produzem alimento para peixe. Então, com isso, ele possibilita, ele implementa um atrativo para essas espécies dentro da área. Então, novamente, né, facilita, né, a captura. Então, veja só, como o conhecimento dos produtores, ele contribui para esse processo, né, de produção, né, e conservação de ambientes naturais aqui na Amazônia e outras partes do planeta. Então, muito interessante, né, as práticas, né, que são adotadas por esse produtor. Então, você vê aqui, já um ambiente seco aqui, esse ambiente aqui no inverno, ele é inundado. Então, a água aqui ela pode chegar em torno de 50 centímetros acima do solo. E quando, na segunda metade do ano, fica seco, o que possibilita a implementação daqueles cultivos agrícolas de espécies de ciclo curto. E, então, vejam só, aqui você tem as árvores altas, e aqui embaixo você pode estar implementando outras espécies que demandam menos luminosidade. No caso, por exemplo, do cacau e outras espécies. Então, para isso é necessário a criação desses microambientes, né, propícios na implementação dessas espécies. Então, isso aqui, o elemento, esse ambiente aqui ele foi possibilitado para isso. Aqui outro recurso, né, que existe muito na área, que é o camarão. Então, novamente, né, ele cria ambiente, né, favorável à proliferação do camarão, por exemplo, a manutenção da mata ciliar. Então, e a implementação, por exemplo, de espécies que servem, né, como abrigo, né, e alimentação, né, para essa espécie. E com isso, né, facilita a captura. Então, essa é uma espécie, né, bastante demandada pelo mercado e que contribui, né, para a implementação de renda do produtor. Então, aqui você vê, né, os recursos, né, oriundos, né, dessa área, né, que ele implementa, né, essas práticas de manejo. Então, você vê que esse pescado aqui, capturado lá naquele ambiente de poço, o camarão capturado no rio e que serve, então aqui, e o açaí, né, que pode ser uma espécie, fundamental para a composição de safras nesse ambiente de estuário. Então, por exemplo, a gente sempre costuma reportar aqui que se você for implementar um sistema agroflorestal ambiente de vaso, o açaí é uma espécie que não pode ficar de fora de jeito nenhum, porque ela participa, né, ela faz parte, né, do hábito alimentar dos produtores, e tem uma alta demanda de mercado, principalmente nos últimos anos. Então, alguns estudos reportam, né, que a renda de determinados produtores hoje, 99% é representada pela comercialização de açaí. Outra coisa interessante também com o açaí é que com a implementação dessas práticas, né, de produção, o tempo, né, de produção ele aumentou. Então, algum tempo atrás, quando os produtores praticavam apenas o extrativismo, a partir do momento que finalizava a safra do açaí em ambiente de floresta, ele ficava o restante, né, do ano, né, sem acesso ao recurso. Então, só no ano seguinte. Então, com a adoção dessas práticas, né, de SAFs, hoje tem produtor que ele não fica sem o açaí durante o ano inteiro, para alimentação. Então, veja só, né, qual a relevância, né, de uma determinada espécie para a manutenção das famílias desses produtores em ambientes rurais. Aqui foram, durante a realização do projeto, né, algumas variáveis, por exemplo, a questão de dinâmica de maré, né, que foi trabalhado, e regime
monitoramento do regime de chuva, tá? Nesses ambientes. Então, aqui na Amazônia, na primeira metade do ano, tá? É uma região que a gente demora bastante chuva, né? O que favorece, tá? O aumento do volume, tá? Hídrica, tá? Na região do estuário. E na segunda metade do ano, a gente tem um menor volume, né? De chuva. Aqui algumas referências, tá? Vocês podem estar trabalhando alguns links, tá? E aqui o contato, né? Para alguém que queira fazer posteriormente alguma dúvida, né? Algum contato, tá? Pode entrar via e-mail. Tá? Eu espero ter contribuído, né? Com um pouquinho de informação relacionada à SAF, tá? E espero, tá, vocês, tá? Ter outras oportunidades, tá? Muito obrigado.